Entrando. Boa tarde a todas, a todos. Eu sou Monique Suchachevski, sou cofundadora e pesquisadora sênior do GEPOM. É um prazer receber todos e todas aqui nessa live de junho. A gente continua com um tema, né, que está ainda no radar, foi também tema do mês passado, né, a questão entre Israel e Palestina. No mês passado, eu, Mona e Natália trouxemos algumas perspectivas dessa questão, né, enfim, ainda, né, antes de um novo governo, e hoje a gente vai falar sobre Israel e Palestina, o que mais esperar, com convidados ultra mega especiais que eu já vou ter a honra de apresentar. O GEPOM a gente tem chamado de uma cooperativa intelectual, em que a gente vem juntando, né, somos vários pesquisadores com backgrounds variados, mas em grande medida, né, vindos da história, vindos de uma vivência no Oriente Médio. Há um pouco mais de um ano, a gente vem ministrando cursos online, né, via Zoom, sobre temas dos mais variados do Oriente Médio. A gente tem feito lives uma vez por mês, tratando de questões conjunturais, por vezes atividades culturais também, e temos a honra de também contar com uma revista chamada GEPOM em Revista, que já conta com ISSN em um ano de vida, um amplo trabalho, e fico muito feliz em ver que muitos de vocês são já nossos alunos recorrentes, muitos estão vindo pela primeira vez. Ahlan wa sahlan, bruhim abaim, sejam muito bem-vindos. Antes de eu apresentar, né, os nossos palestrantes e a gente começar aqui, né, os trabalhos, eu vou pedir para o Luiz Felipe Erdi, que é graduando em Relações Internacionais na PUC-Rio, tem uma graduação trancada em História que eu ainda estou convencendo ele a abrir, e é nosso pesquisador júnior aqui no GEPOM, vai falar algumas questões para vocês antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito. Luiz Felipe, por favor. Bom, a gente vai passar aqui somente algumas regras da casa para que nós estruturemos bem aqui essa conversa. A Monique, como ela comentou, vai logo mais apresentar os participantes e a gente inicia a parte de apresentação. E nós solicitamos, por favor, para que em caso de perguntas e afins, vocês enviem para uma das contas de apoio que vocês encontram no chat. Elas estão com apoio escrito antes do nome. No final da apresentação, nós vamos mostrar também os próximos cursos e atividades do GEPOM, e esse vai ser também um tempo de transição para que vocês enviem as perguntas por fim, antes que nós fechemos as solicitações de perguntas. Então fica como um tempo intermediário para isso. Mas enfim, eram esses os comentários iniciais. Eu passo a palavra de volta para você, Monique. Obrigada, Luiz Felipe. Gente, muitos de vocês sabem que quando a gente começa os cursos, normalmente a gente adora, né, aquela conversa inicial, mas com a live é um grupo muito grande, né, por isso esse novo método que a gente está trazendo, mas vocês sabem que podem continuar falando diretamente com a gente em diversas frentes e redes, e isso tem sido a riqueza do GEPOM. Mas boa tarde, de fato. Bem, a gente percebe, né, que o conflito... eu acho sempre importante frisar que o conflito entre Israel e Palestina, na realidade, não é uma coisa tão longeva quanto o senso comum pensa, né? Historicamente, sempre ressalto isso, né? Sendo uma otomanista, sobretudo, judeus e muçulmanos têm um histórico de convivência, mesmo, né? Foi o mundo muçulmano que abrigou um número expressivo de judeus que fugiram da Península Ibérica na época da Inquisição. Quando a gente vai ao longo do tempo, a questão é muito mais sofisticada, como a gente vem mostrando no GEPOM, mas nos últimos 120 anos, em grande medida, a gente tem esse conflito de fato colocado. Então, a primeira coisa que eu acho importante ressaltar, fugir do senso comum, né, de que é uma coisa antiga, na realidade ela é recente, né, e diz respeito ao fim do Império Otomano, ao mandato britânico e questões recentes, e de fato, sobretudo desde 48, né, quando a gente tem para os israelenses a Atzmaut, a independência de Israel, e a Nakba para os palestinos, esse tema ele é um dos temas centrais no Oriente Médio, né? Por vezes, eu morei em Israel nos anos 90, a gente achava que haveria uma solução, né? Era aquela época de que, né, enfim, a coisa iria andar com os acordos de Oslo, apertos de mão históricos, mas, infelizmente, não foi isso o que aconteceu, né? Inclusive, um dos que apertaram a mão foi assassinado, que foi o caso do Yitzhak Rabin. A coisa vem andando, e nos últimos tempos a gente teve, né, 12 anos de governo no lado israelense, a figura política que passou o tempo do Ben-Gurion, que é o pai fundador de Israel, que foi Benjamin Netanyahu, né? E a gente chegou aqui, né, há 12 anos de governo Bibi Netanyahu, e nesse
boa parte desse tempo. Foram 4 conflitos entre Israel e o Hamas, né, 2008, 2009, 2012, 2014 e, né, justamente recentemente, nesse ano de 2021, e também 4 eleições, o número 4 está presente, né, nos últimos 2 anos, né, e parecia que, né, poderia acontecer até 5ª eleições, mas, né, essas coisas do Oriente Médio, a gente tem uma semana aí, que eu brinco que é um milagre todo dia, né, de que uma coalizão que vai da extrema esquerda à extrema direita, e inclusive com islamistas no poder, estão se sustentando. Então, só para a gente lembrar um pouco, né, o que é um conflito relativamente recente, um conflito, né, que se estabelece, de fato, a gente pode usar o ano, né, de 1948, e que, nos últimos tempos, né, ganhou nova atenção internacional por conta de o que há de constante e algumas novidades. E a gente tem assim, a honra de receber 2 convidados ilustríssimos dessa vez para trazer as perspectivas e conversarem conosco. O primeiro é o Diogo Bersito, que vai ser o primeiro a falar. O Diogo, ele tem o blog Orientalíssimo, da Folha de São Paulo, inclusive, né, Muna, a gente, logo no comecinho do GEPON, Diogo, a gente é muito grata a você espontaneamente divulgou nossos cursos, foi uma honra para a gente, depois saiu no impresso também, assim, de certa forma a gente deve ao sucesso do GEPON a esse ato seu, a gente super agradece. O Diogo é doutorando em História pela Universidade de Georgetown, e foi correspondente da Folha de São Paulo em Jerusalém, em Madrid, e, enfim, né, é um colega atuando aí nesses temas do Oriente Médio com grande profundidade. Ele vai ser o primeiro a falar, e depois dele a gente vai passar a palavra para a Luciana Garcia. É um prazer ter a Luciana aqui, é pós-graduada em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. A Luciana é mestre no Programa de Estudos Judaicos e Árabes do Departamento de Letras Orientais da USP e foi pesquisadora associada do Centro de Estudos Hannah Arendt. O que é, sobretudo, importante desses nossos 2 convidados, e que, para a gente no GEPON, é um pouco a essência do que a gente faz, né, é tanto a reflexão acadêmica e a vivência. Isso é muito importante, e a gente tem muita honra de ter uma geração de brasileiros incríveis trazendo isso, e vocês são uma geração nova aí, trazendo diversas perspectivas, questionamentos, sejam muito bem-vindos. Então, Diogo, você primeiro, por favor, the floor is yours, depois a gente passa para a Luciana. Ótimo, obrigado, Monique, um prazer, uma honra, obrigado. Participar finalmente, né, de um evento do GEPON, como você disse, eu acompanho desde o começo, né, fiz questão de divulgar os cursos, né, fiz um dos cursos com a Muna, já conheço o Heitor há bastante tempo também, agora estou feliz que finalmente eu vou falar também, né, eu vou aparecer também num curso, num evento. E só para complementar o que você disse na apresentação, né, agora minha pesquisa de doutorado é sobre migração árabe para o Brasil, né, no fim do século XIX, começo do século XX, eu sempre falo isso porque se alguém na plateia, né, se alguém que está vendo a gente tem uma boa história, né, se alguém é descendente, quiser conversar comigo, depois me manda um e-mail, a gente conversa, que parte do meu trabalho justamente é recolher essas histórias, né, vou dizer só isso na minha parte de propaganda, né. E já entrando na fala, né, eu estava pensando no que dizer hoje para vocês, e eu pensei em falar sobre as 2 razões que eu encontro para otimismo agora, né, no meio de todas essas catástrofes que a gente viu nos últimos meses, né. Então, vou falar sobre esses 2 pontos, né. Eu acho que a primeira razão que eu vejo para otimismo é o surgimento de lideranças locais, de uma geração nova, de jovens ativistas, e o segundo é uma mudança de paradigma na opinião pública. Só essas 2 coisas que eu queria falar. E já entrando no surgimento das novas figuras, né, queria dizer primeiro que não é inesperado, de certa medida, né, a Palestina é uma sociedade muito jovem, né, para quem não sabe, quase 60% da população palestina tem menos de 24 anos, então, fazendo um exercício, né, se a gente pensar num jovem de 15 anos, né, por exemplo, esse jovem, ele não viveu a segunda intifada, né, ele nunca votou para parlamento, ele nunca votou para presidente, que faz bastante tempo, né, que não tem eleições na Palestina. Esse jovem não se lembra de Israel sem o Benjamin Netanyahu como premier, né, como a Monique acabou de dizer, ele passou 12 anos no poder, né. Esse jovem não se lembra de Gaza sem o controle do Hamas, né. Então, essas pessoas de 15, 20, 25 anos são pessoas que têm uma experiência política muito diferente daquela que a gente se lembra, né, a gente que é um pouco mais velho, que estudou isso. E eu acho que isso é muito importante, e é importante a gente notar que essa geração
têm dito para a gente, né, nesses últimos meses, de maneira bem clara, que eles chegaram ao limite deles, né? Então, por exemplo, eu acompanho muitas redes sociais, né, por virtude do meu trabalho, e deu para enxergar passo a passo o surgimento de figuras-chave, né, no movimento de base, né, movimento social. E eu acho que a figura mais interessante para mim, né, eu sei que a Luciana vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria só trazer um exemplo que para mim diz muito, né, que é o exemplo do Muhammad al-Kurd, né? Não sei quantos de vocês acompanharam a história dele recentemente, mas basicamente é um jovem de 23 anos. Eu digo que me interessa pessoalmente porque eu conheci o Muhammad em 2014, né, quando eu morava em Jerusalém. Eu passei um dia na casa dele com a família, eu escrevi uma reportagem sobre ele e me impressionou muito, né? Ele tinha 15 anos e a vivência dele, né, a fluência política, o engajamento, a indignação que ele tinha, né, e a maneira com que ele expressava essa indignação. E eu queria fazer um parênteses, né, só para explicar a indignação em relação a quê, né, porque eu acho que, para quem não acompanhou de perto as notícias, é um episódio muito importante, né, o que aconteceu no bairro dele, que é esse bairro de Sheikh Jarrah, né, que fica em Jerusalém Oriental. Então, como a Monique disse, né, com o surgimento de Israel em 48, a gente tem expulsão de 700 mil palestinos, né, de suas casas. Alguns deles se mudam para essa região de Jerusalém Oriental, né, que é basicamente a parte leste de Jerusalém. Nesse momento, a Jordânia controlava esse território. Em 1956, o governo da Jordânia constrói casas para esses refugiados. Uma das casas o governo dá para a família Al-Kurd, né, que é a família do Muhammad, desse garoto. A gente tem em 67 a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupa essa parte de Jerusalém, né? Mais tarde, nos anos 80, Israel unifica Jerusalém Oriental e Ocidental, e desde então colonos têm tentado tomar essas casas, né? Sendo bastante breve, né? Eles trazem documentos do Império Otomano, eles dizem que as famílias deles tinham comprado esses territórios. Não vou entrar no mérito legal, mas só para dizer que a situação chegou a esse extremo, né? De a família Kurd, né? Esse menino, né? Muhammad, terem de dividir a casa deles, né? Chegou uma decisão judicial, basicamente metade da casa eles moram e a outra metade moram judeus de Yeshiva, né? Que são escolas ultra-ortodoxas, né? Em Jerusalém. Então, eu digo tudo isso só para vocês imaginarem o contato que esse garoto teve com a política e a formação política dele, né? Como jovem. Um outro jovem, vou dar mais um exemplo só de Jerusalém Oriental, que é a irmã dele, né? Que é a Muna al-Kurd, né? Da mesma família, obviamente. E pode parecer exagero, né? Mas eu acho que eles realmente têm o potencial de mudar a situação, e eles já têm mudado a situação, né? Então, por exemplo, o uso que eles fazem das redes sociais, a maneira com que eles se engajaram com a imprensa, né, internacional, dando entrevistas, né? Muhammad al-Kurd deu entrevista à CNN, né? Deu entrevista a outras redes americanas, né? A jornais, a New York Times, se eu não me equivoco. Eles fizeram bastante divulgação com hashtags, né, essas etiquetas em redes sociais, sobre o que estava acontecendo no bairro, né? Eles foram presos depois, né? E a prisão deles foi filmada, depois foram soltos. Enfim, eles têm todo um trabalho de galvanizar, e muito do que a gente sabe do que estava acontecendo lá, principalmente nesse momento que as autoridades israelenses não deixavam as pessoas entrarem, né? Não deixavam jornalistas entrarem, a gente deve muito a eles, né? A gente deve basicamente o nosso conhecimento a eles, né? E de novo, né? Basta lembrar que o que aconteceu nesse bairro, em Sheikh Jarrah, foi uma das coisas que culminaram, né? Um pouco mais adiante nos bombardeios israelenses em Gaza, né? Então, essa é a importância que essas pessoas têm, né? E já falando dos bombardeios em Gaza, que vocês acompanharam na imprensa, a gente tem que falar também dos jovens jornalistas, né? Dos jovens jornalistas cidadãos que vivem na faixa de Gaza e que não deixaram a gente esquecer, né? O que estava acontecendo lá. Outra vez, principalmente com o fato que jornalistas estrangeiros não puderam entrar em Gaza, né? A gente dependia dessas pessoas nas redes sociais, ou dando entrevista, ou trabalhando para veículos estrangeiros, né? E para quem quer acompanhar essas pessoas, tem duas pessoas que eu sigo muito, né? Que são Muhammad Smirni e a Aya Slim. Depois, se vocês quiserem mandar uma mensagem, eu passo um link no Twitter, é mais fácil. Mas são pessoas que tweetam em inglês, né? Que tweetam bastante foto, vídeo, explicam para a gente o que está acontecendo. E agora, com uma nova crise, né, com o vilarejo palestino de Beita, que fica ali no sul de Nablus, não sei se vocês já estão acompanhando, é uma história um pouco nova na imprensa, que basicamente tem a construção de um assentamento israelense, né, com embates com a população desse vilarejo, e mais uma vez a gente depende dessas pessoas, né, para a gente saber o que está acontecendo. Isso
Então, naquele primeiro ponto de lideranças locais, de pessoas na terra, né? Enfim, no solo, contando para a gente o que está acontecendo. E daí, já entrando no segundo ponto, né? Na mudança de paradigma, de opinião pública, que eu acho que me interessa mais ainda. Como a Monique disse, eu morei, né, em Israel, morei na Palestina, eu voltei ao país diversas vezes, né? Continuo de olho no que acontece ali, faço pesquisa sobre isso. E eu realmente me surpreendi nessas semanas, tá? E assim, posso estar equivocado, depois se a Monique, a Luciana, se alguém quiser discordar de mim, mas me parece que o nível de condenação internacional durante esses bombardeios foi muito mais alto do que no passado, né? Eu estava, né, em 2014 em Gaza, durante a guerra, e eu não me lembro de ter testemunhado um movimento tão uníssono, né, tão em coordenação contra Israel, né? Claro, uma coisa difícil da gente medir. Mas eu vi, por exemplo, no contexto que eu vivo hoje, né, no contexto acadêmico americano, né, eu vi a mobilização histórica de alunos, de professores. A gente tem uma entidade aqui que chama MESA, né, que é a Associação de Estudos do Oriente Médio, a grande Associação de Estudos do Oriente Médio nos Estados Unidos, que se posicionou publicamente, né, que foi uma coisa que era uma coisa que tinha muita crítica, porque não existia um posicionamento público, uma organização criticada por não aderir a boicotes ou por não dar visibilidade a vozes palestinas, né? Uma série de abaixos-assinados circulando em universidades, né? E eu acho, então, por exemplo, que em 2014, né? De novo, na última guerra, né? Nos bombardeios israelenses em Gaza, eu acho que a propaganda israelense funcionava melhor no sentido de, ao menos, levantar dúvidas, né? Parece que as coisas ficavam um pouco mais nas áreas cinzentas, né? Então, por exemplo, para ser mais concreto, com o ataque israelense ao prédio que abrigava os escritórios da imprensa em Gaza, né? Não sei se vocês viram, mas basicamente esse prédio foi atacado e destruído ao vivo, né? Um prédio onde ficavam vários veículos de imprensa. Israel, claro, disse para a gente que o prédio tinha escritórios do Hamas, né? Que o Hamas é uma organização terrorista, que era um alvo legítimo, mas essa acusação se perdeu dessa vez, né? Eu achei muito curioso isso, né? Eu acho que contra os fatos, né, enfim, contra as coisas que a gente estava vendo visualmente, ficou muito difícil de defender essas posições, né? A gente viu, mais falando de política, né, a gente viu o Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, né, que é o partido hoje do governo, muitas vozes condenando Israel, muitas vozes pedindo que os Estados Unidos reconsiderem o apoio. Não são vozes do mainstream, é claro, não é o presidente, né, não são os ministros, mas são vozes bastante influentes, né, aqui. E eu acho que isso dá conta também do crescimento de uma ala mais crítica no Partido Democrata, né, de uma ala que tem repensado muito as posições do partido. E é isso que eu queria dizer, enfim, com mudança de paradigma, né? E eu acho que realmente vale a pena a gente acompanhar esses discursos, a gente ver o que está sendo dito, o que não está sendo dito, e me cobrem daqui a, não sei, 5 anos, mas eu realmente acho que a gente está vivendo um momento de mudança, né, que pode ser semelhante aos anos 60, né, quando houve uma mudança de opinião também em relação a Israel, né, com a Guerra de 6 Dias. Eu acho que a gente está vivendo um momento parecido hoje, né, e como isso afeta o jornalismo, né, que foi a área que eu trabalhei mais diretamente lá. Eu vi muitos colegas repensando a nossa abordagem sobre esse tema, né, eu incluso, com toda a experiência que eu acho que eu tenho, né, na região, com todos os meus estudos, eu mesmo questionei muita coisa que eu tinha escrito no passado. Recentemente, um grupo de jornalistas do New York Times, do Washington Post, da New Yorker, né, dos grandes veículos aqui, publicou uma carta aberta pedindo que a cobertura da imprensa americana melhore, que ela seja mais justa, que ela seja mais correta, né? E na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, quando a gente fala de Sheikh Jarrah, né, desse bairro em Jerusalém Oriental, onde mora aquele garoto de que eu falei, isso significa que a gente não falar em despejo, né? A palavra despejo dá a entender que a gente está falando de uma disputa imobiliária, né? De uma coisa legal entre duas partes com poderes iguais, né? Não é isso que acontece, né? Não é um despejo, é uma expulsão, é ocupação, né? Um projeto de substituição de um grupo étnico por outro. Então, acho que existe um movimento muito interessante no jornalismo, como existe na academia, obviamente, da gente procurar palavras mais corretas, né? E que jornalistas, que pesquisadores lembrem as pessoas que Israel ocupa a Cisjordânia, né? É um fato que a gente precisa lembrar as pessoas, né? A gente precisa lembrar que Gaza está sob cerco, né? Não são detalhes, né? São coisas, na verdade, que ajudam que a gente entenda
todo o resto, né? E outra coisa, né? Quando a gente fala só de conflito, né, de bombardeios, a gente não está vendo a situação toda, né? Por exemplo, a gente está falando agora que depois do cessar-fogo a situação voltou ao normal, né? A gente vê as notícias, né? A situação voltou à calma. E normal e calmo para quem, né? Certamente não para a pessoa que mora em Gaza, né? Teve 2 bombardeios israelenses essa semana em Gaza. Uma pessoa que mora em Gaza, ela não tem acesso ao seu próprio espaço aéreo, seu próprio espaço marítimo, não tem acesso à eletricidade, água potável, né? Esse é o normal, né? Esse é o status quo e a gente esquece de contar isso para as pessoas, né? E eu já estou quase acabando, mas queria dizer também que a própria palavra conflito, que eu mesmo usei, aliás, nessa apresentação, né? A gente tem que pensar também nela, né? Porque entre quem, né? A gente está falando do conflito. No caso da mesquita de Al-Aqsa, né? Que é essa mesquita que fica ali perto do Muro das Lamentações, que é a terceira mesquita mais sagrada para os muçulmanos, né? Não sei o quanto vocês acompanharam, né? Mas antes dos bombardeios israelenses, né? Antes do Hamas disparar foguetes contra Israel, soldados israelenses invadiram a mesquita, dispararam balas de borracha, granadas de gás lacrimogêneo, feriram centenas de pessoas. Não dá para a gente falar de confronto, né? Não dá para a gente falar de confronto quando Israel responde de maneira super desproporcional, né? Quando a gente compara o dano causado por um lado e outro, né? E eu acho que a linguagem importa muito e eu acho que as pessoas têm percebido mais, né? Dizendo disso. E encerrando esse ponto, queria falar uma última coisa, já que a gente está falando um pouco de futuro aqui, sobre o que vai acontecer, enfim. Eu só queria dizer que eu acho que o que vai acontecer também depende da gente, né? Da gente como jornalistas, como pesquisadores, como estudantes, né? Como público em geral, das palavras que a gente ouve, das palavras que a gente usa e do esforço que a gente põe também, né? E essa é uma das minhas bandeiras, né? Eu conheço muitos poucos, para não dizer nenhum, talvez eu seja injusto, né? Mas eu conheço muitos poucos jornalistas brasileiros que falam árabe e hebraico, por exemplo. Um fato, né? Conheço poucos pesquisadores, cada vez mais, mas poucos, eu acho que pelo que precisava, pesquisadores, né? Que falam árabe e hebraico. E eu acho isso muito ruim. Eu acho que a gente precisa pôr mais trabalho nisso, né? Acho que as universidades precisam exigir mais. Eu fiz letras na USP, né? Esqueci de contar isso no começo, né? E o nível enfim, de exigência ainda é muito baixo, né, nesses lugares. Eu acho que isso tem a ver também com o nível da produção que a gente faz. Então, vou encerrar, desculpa encerrar com um ponto negativo, né, eu estava tentando ser positivo, mas eu acho que realmente a gente tem razões para ser otimista. Vou encerrar com isso. Muito obrigada, Todá, Shukran, Diogo. Eu acho muito importante os pontos que você trouxe, né? Quer dizer, sobretudo a questão da juventude, né? Isso é uma questão muito importante no Oriente Médio como um todo, e você trouxe aí para a questão dos palestinos, especificamente, né, em Sheikh Jarrah e também, né, enfim, essa nova cobertura de um jornalismo talvez comunitário e que isso está permitindo a gente ter, né, frestas dessa complexidade, porque o conflito também passa por isso, né? As Bará, você estava falando de quem fala hebraico e árabe, eu vi o Henrique Zimmermann, que é um jornalista português israelense, o discurso dele em hebraico na TV israelense era: nós perdemos a batalha da narrativa dessa vez, mas para o público brasileiro e para o público português ele fala outra coisa. Achei muito interessante isso que você trouxe. E essa novidade aí, né, que talvez seja um ponto de inflexão, depois a gente pode complexificar, que eu acho que é mais histórico, de como, né, a opinião pública nos Estados Unidos, de uma maneira geral, dentro do Partido Democrata e também na diáspora judaica norte-americana está mudando. Mas muito obrigada pelos seus comentários iniciais, a gente já vai abrir para o debate depois, que a querida Luciana trouxer seus comentários também. Luciana, the floor is yours. Muito obrigada, Monique. Estou muito feliz de participar dessa conversa, né? Não é um debate, é uma conversa, como vocês bem pontuaram. Antes de começar a minha fala, eu queria dizer também que eu sou uma entusiasta do GEPON, né? Tenho muitos amigos que estão nesse grupo. Eu gosto muito da programação que vocês produzem, então eu gostaria de parabenizá-los. Estou muito, muito feliz de ter a oportunidade de falar nesse dia com um público que é interessado num debate de alto nível, né? De a gente compreender e estudar a questão palestina e a questão de Israel de uma maneira séria, de uma maneira complexa, né? E detalhada, com muito cuidado com que esse assunto ele deve ser tratado.
né? O Diogo, eu gostei muito da apresentação dele, inclusive eu queria parabenizá-lo. É muito importante a gente ter essa conversa com um jornalista e uma acadêmica, eu sou professora, porque é algo que pode se complementar, né? E essas notícias, eu também, eu não sou jornalista, obviamente, eu acompanho as notícias pelas redes sociais, algumas vezes sobre quando acontece um novo ciclo de violência em Israel, na Palestina, como esse último ciclo de violência aconteceu em Jerusalém Oriental. E eu também tenho uma visão otimista, como o Diogo bem pontuou, né? Eu acho que essas abordagens elas estão mudando, elas estão sendo tratadas de uma outra maneira, mas eu observo que esse otimismo ele é gradual, assim, essas mudanças elas são graduais. Isso depende muito do lugar onde nós estamos lendo essa notícia. É claro que tudo que o Diogo expressou sobre o ponto de vista sobre a imprensa nos Estados Unidos, isso é um grande avanço, né? Tendo em vista todo o ponto de vista que é produzido nos Estados Unidos sobre esse conflito, do apoio que os Estados Unidos, ao longo da história, depositou em Israel, né? Com toda a tradição, toda a cultura dos Estados Unidos, a política, o mainstream. Aqui do Brasil, observando, né, desde que eu comecei lá atrás, e eu também queria dizer para o Diogo que o meu mestrado foi sobre a diáspora palestina no Brasil, então eu posso enviar alguns contatos para ele, né, se ele se interessar. Tenho muitos contatos aqui sobre imigração palestina aqui em São Paulo, na região sul do Brasil, principalmente. A imprensa aqui, o que eu observo é que existe sim uma mudança gradual, semelhante à que foi apresentada pelo Diogo, mas ainda assim me preocupa a forma maniqueísta com que ainda é tratado esse conflito em algumas meios de comunicação, né? Durante muitos anos foi assim que ele é retratado, como se fosse a luta do bem contra o mal. Isso me preocupa porque o conflito em Israel e na Palestina, né? A gente pode também debater sobre o uso, né, dessa expressão. É ainda um conflito, né? Porque muitas pessoas, muitos acadêmicos estão perguntando, fazendo essa pergunta, né, questionando ainda o uso dessa expressão conflito, um genocídio, porque todos nós que estamos aqui sabemos que esse conflito ele é profundamente assimétrico. Ele é assimétrico, mas ele é muito complexo, tendo em vista a complexidade das suas populações. Existem o conflito, a partir do momento que ele se tornou permanente, né, em 48 adiante, até os dias de hoje, ele foi produzindo conflitos no plural, né? E esses conflitos eles existem de palestinos contra israelenses, de israelenses contra palestinos, obviamente, mas eles existem dentro da comunidade palestina e existem dentro da sociedade israelense, né? Então, é por isso que eu gosto de ressaltar a seriedade para se estudar e para se compreender esse conflito, para não cometer equívocos e também para se evitar preconceito, racismo e o uso indevido de algumas expressões, né? Será que atualmente, hoje, 2021, a gente ainda assim tem que utilizar a palavra conflito para o que está acontecendo? Como é que é usado a expressão sionismo, antisionismo, antissemitismo, né? São expressões que aqui no Brasil, apesar dessa melhoria gradual, né, da cobertura midiática com relação aos conflitos na Palestina e Israel, eu vejo que existe mais cuidado com o uso das expressões. Ainda assim, às vezes, o jornalista tem a dificuldade na limitação de caracteres ou número de palavras para dar notícia, de esmiuçar o que está acontecendo, né? Na faixa de Gaza, na Cisjordânia, em Tel Aviv, porque é um país muito pequeno, mas é muito diverso, ele é muito plural, existem muitos segmentos, muitos grupos políticos, né? E a gente precisa ter muito cuidado para usar essas expressões. Então, por isso que eu sempre prezo por um debate de alto nível, né? E para muito cuidado nas leituras, né? Quando a gente aprende sobre esse conflito, sobre os conflitos, né, em Israel e na Palestina, geralmente nos apresentados alguns autores, né? Existem muitos autores que
que abordam esse conflito de uma maneira bastante séria. E eu gosto muito de sempre citar o Eduardo Said, porque embora o Eduardo Said ele tenha sua identidade palestina árabe bastante viva, a partir do momento que ele vai para os Estados Unidos, e isso é muito importante que eu vou dizer, quando ele se qualifica nos Estados Unidos, ele passa a maior parte da vida dele nos Estados Unidos estudando e como professor, trabalhando como professor, como um acadêmico que ele sempre foi, e escrevendo seus livros sobre a questão da Palestina. É muito importante esse movimento, né, do acadêmico, do pesquisador, apesar da sua identidade, da identidade palestina dele, que ele sempre colocou na sua voz, no seu discurso, quando ele vai falar para a imprensa, quando ele vai escrever um artigo, da importância da equidistância do pesquisador, né, na hora de se expressar sobre Israel e a Palestina. Então, é muito importante principalmente quando ele escreve o livro A Questão da Palestina, que eu vou citar daqui a pouquinho, que ele fala um pouco a educação ocidental que ele teve, da educação nos Estados Unidos, para se compreender também o outro lado do conflito, para se evitar desse maniqueísmo, né? E para se evitar também algumas leituras distorcidas que foram realizadas, inclusive, dos livros do Eduardo Said, que é um dos grandes pensadores da questão da Palestina. Existe um capítulo na questão da Palestina, que é um livro bastante acessado, é um livro que foi traduzido para o português, que se chama assim, O Sionismo do Ponto de Vista das Vítimas. Esse capítulo, ao meu ver, ele é um dos mais importantes desse livro, porque o Eduardo Said, ele não nega o que de fato significa o sionismo para a comunidade judaica, para os israelenses em Israel, para a comunidade judaica na diáspora, né? Inclusive, ele reafirma que o sionismo, sim, é um movimento de libertação nacional do povo judeu que culminou na criação do Estado de Israel, mas que essa expressão ela deveria ser complementada sob o ponto de vista das suas vítimas, dos palestinos, né, no momento da partilha da Palestina, em 1947, e depois na Nakba, né, do ponto de vista dos palestinos, em 1948, quando o conflito foi assim instaurado nesse momento. Porque para essas vítimas, para essas pessoas que se depararam com o sionismo naquele momento, o sionismo foi sim um movimento de colonização, em alguns graus também racista. Então, ao mesmo tempo, ele não nega, né? Algumas expressões têm mais de um sentido, né? Uma expressão não precisa ter apenas um sentido, ela pode ter múltiplos sentidos, múltiplas denominações. Então, o sionismo, para ele, ao mesmo tempo que é um movimento de libertação nacional, ele também é um movimento de colonização. E a gente sempre tem que levar isso em consideração, né? Principalmente agora, esses últimos ciclos de violência que aconteceu no mês passado, como foi lembrado pela Monique, depois o Diogo reforçou, em Sheikh Jarrah, nesse bairro de Jerusalém Oriental, remontou muito a 1948, né? Porque as pessoas que estavam vivendo lá, elas foram deslocadas, né? São deslocados internos, são pessoas que foram deslocadas de 48, que depois depararam com outro problema, que acabou explodindo num novo ciclo de violência bastante dramático, que culminou nos bombardeios na faixa de Gaza. Então, é importante a gente também relembrar do peso, né, da Nakba na história desses conflitos, né? E essas famílias que foram alocadas internamente em Jerusalém Oriental, elas são uma minoria que não foram deslocadas externamente da Palestina, elas continuaram na Palestina, né? Muitas pessoas que vivem hoje na Palestina não vivem nos seus lares que foram originários, né, de 1948, a maioria foram deslocadas de alguma forma. E a gente também não pode esquecer que mais de 750 mil pessoas foram deslocadas para os países vizinhos, né? Jordânia, Síria, Líbano, e algumas, né? Uma minoria que se tornaram a diáspora na Europa e na América do Sul,
América do Norte e América do Sul também. O Brasil tem uma comunidade importante de palestinos aqui também, o Chile também. E além essa questão do conflito ter se expandido no tempo, no espaço e se tornado plural, o conflito ele foi expandido geograficamente, né? O conflito israelo-palestino ele foi expandido para os campos de refugiados na Jordânia, para os campos de refugiados no Líbano, e foram acontecendo novos conflitos. Então, o conflito ele foi criando grupos, ele foi separando pessoas, eles foram grupos políticos, movimentos sociais, eles foram criados ao longo do tempo e com visões diferentes. E isso é natural, isso é muito saudável, né? Mas ele é saudável, porém ele é problemático, porque quando um conflito ele tem um início, meio e fim, né? Quando existe uma perspectiva de amenizar esse conflito com o tempo, as populações elas têm mais probabilidade de conviver umas com as outras, né, de uma maneira mais pacífica. A partir do momento que o conflito israelo-palestino se tornou permanente, e pior, o conflito israelo-palestino é um dos únicos conflitos do mundo que pioraram com o passar do tempo, ele não amenizou com o passar do tempo. Então, a gente vê as estimativas de número de pessoas que morreram na Nakba, dos massacres nas aldeias, por exemplo, na aldeia de Deir Yassin, em outras aldeias, né, em 1948, o número de pessoas que foram deslocadas acabou aumentando com o passar do tempo, com novos bombardeios, novos ataques na faixa de Gaza. Então, ele não amenizou com o tempo, ele foi piorando com o passar do tempo. Existem muitas estimativas, houve muitas propostas, né, para tentar amenizar esse conflito, para tentar, pelo menos, achar um fim, né, tentar entrar num acordo para esse conflito. Um deles que eu gostaria de destacar para vocês foi apontado numa coletânea, eu não sei se todo mundo conhece, existe uma coletânea da Hannah Arendt que eu ajudei a traduzir, que se chama Escritos Judaicos. E num dos capítulos dos Escritos Judaicos, ela propõe Na verdade, a proposta não é dela, ela apresenta a proposta de um reitor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é o Magnis, que é uma proposta dos anos 40, né, e que ela coloca como uma proposta que poderia evitar essa longevidade desse conflito, né, e dessa pluralidade desse conflito, né, de tudo que aconteceu até os dias de hoje, que era a proposta de federação da Palestina, né? Por exemplo, tudo que acontece, existe uma cidade que hoje pertence a Israel, que é Haifa, que é onde a municipalidade, onde a política, ela acontece com árabes e judeus mutuamente, né? Eles participam da política. Então, esse contato mútuo, né? Se fosse expandido pela Palestina, por Israel, isso evitaria que o conflito se expandisse no tempo e no espaço, por exemplo, né? Ela defende a proposta de federação, né? Que não foi levada adiante pelas pessoas que estavam envolvidas nas Nações Unidas naquela ocasião, no calor da partilha da Palestina, né? Houve todo o movimento político com relação a isso, né? E infelizmente essa proposta ela não foi bem aceita, mas era uma proposta assim que estava sendo vista com bons olhos para aqueles que que estavam enxergando a perspectiva desse conflito se tornar permanente, da forma com que foi encarado, na forma com que a partilha foi levada a cabo, né, naquele momento. Então, a federação ia ajudar, inclusive, nessa questão da guerra de emoções, nessa disputa de narrativa, não da disputa de narrativas, sobretudo, mas da negação mútua de narrativas, porque o conflito ele não é só um conflito de corpos, não foi só um conflito dos refugiados, de pessoas deslocadas. A permanência desse conflito ele tornou também um conflito de narrativas. Então, o que existe hoje, né, com o surgimento de movimentos extremistas nos dois lados do conflito, embora o conflito seja assimétrico, né, como foi pontuado pelo Diogo e pela Monique, existe uma questão de nascimento
movimentos extremistas, de grupos extremistas dos lados e que não se reconhecem, né? Então, isso também faz com que seja cada vez mais difícil de apontar uma solução para esse conflito. Então, quando existe essa comunidade, na comunidade ela está perto, ela convive, ela trabalha junto, como tem essa unidade econômica, sobretudo, da mesma forma como existe em Haifa, né, que eu estou citando assim como um modelo, né, que deve ser seguido, isso evita estereótipos. Quando você convive com o outro, você não estereotipa o outro. Eu estou mudando meu tempo, né? Já acabou, Luciana? Quer fazer um comentário final? Eu quero só lançar essa questão da falta de reconhecimento e da importância, né, do reconhecimento mútuo, dessa falta, né, de reconhecimento através do fortalecimento dos extremismos que a gente está vivendo nos dias de hoje, apesar da minha visão otimista, né, com essa mudança do governo em Israel. Então, acho que a gente pode começar a conversar com todo mundo a respeito disso. Obrigada, viu? Obrigada, Luciana. Antes da gente abrir para as perguntas de fato, eu queria fazer alguns comentários das falas de vocês, inclusive até já lançar primeiras perguntas, né? Eu achei muito interessante que a gente acabou, né, nem tinha sido a pauta original, mas a gente está falando muito sobre a mídia, né? Como a mídia cobre, né? E eu acho, sobretudo, Diogo, que eu tenho um olhar, tenho falado isso muitos alunos aqui do Japão que já fizeram quase todos os nossos cursos sabem que eu acho que já mudou muito. A gente tem uma geração não só de acadêmicos, eu acho que onde o Japão se insere, né, de pessoas que têm vivência na região, né, estudam em loco, esse olhar, né, que foge esse maniqueísmo, acho que foi uma primeira geração. E jornalistas, eu sempre falo no curso dos curdos sobre a Patrícia Campos Melo, que fez um trabalho fenomenal falando, né, da questão dos curdos, e tem também, entre as muitas coberturas internacionais, né, o Guga Chakra, que tem algo parecido com você, Diogo, também, né, você está no doutorado, mas ele tem mestrado na CIPA e foi orientando do Halidi. A gente tem, né, o Lorival Santana, que eu conheci em Marrakech, a gente tem uma geração, Andrei Neto, que é o melhor livro no mundo da cobertura da queda do Gaddafi, né, que foi publicado pela Companhia das Letras e pela Palgrave, né, que é o Silêncio contra Muammar Gaddafi. Jornalista, eu acho que a gente já passou um pouco essa fase desses maniqueísmo preto e branco. A gente tem uma geração absolutamente bacana e que nós do Japão temos muito orgulho em dialogar, e eu fico absolutamente feliz em ver que você aí, né, esses duplos chapéu, isso é muito importante, né, esse pé né, no jornalismo, esse pé na academia. Então, eu queria depois, Diogo, eu vou depois lançar uma pergunta para a Luciana também, alguns comentários, se você pudesse falar um pouquinho como é que você sente isso? Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Como é que foi ser correspondente em Jerusalém? Quer dizer, um dos poucos brasileiros, né? A Globo acho que até tirou, né? E era muito engraçado, porque a pessoa em Jerusalém falava sobre Istambul, né? Quer dizer, o Oriente Médio é muito, muito complexo, é uma novidade nessa questão dos correspondentes, e como é que você vê isso, né? Se você puder desenvolver mais, se você concorda comigo, se está matizado, se você vê entre esses seus colegas essas mudanças, e esse diálogo absolutamente importante entre mídia e academia, né? Não só na sua próprio avanço do seu fazer, como também para a gente parar de ter os clusters, né? A gente passar a ter uma opinião pública em que eu gosto muito também do Japão disso, fazendo propaganda, e que a gente tem militares, temos inclusive aqui, temos diplomatas, temos CEOs de empresas, temos acadêmicos em diversos níveis e diversas áreas, né? Então, depois eu queria que você elaborasse um pouco mais, sobretudo, a sua experiência em Jerusalém, Diogo. Luciana, eu achei, enfim, eu confesso que eu achei que você ia compartilhar mais a sua experiência de campo, que agrega, que a gente está falando, né, com palestinos, tanto na Palestina quanto no Brasil. Na realidade, entendi que você trouxe comentários mais gerais, né, sobre o conflito em si. Eu uso o termo conflito porque é uma opção, no sentido de que, assim, a gente sempre fala, eu sempre brinco, né? Tá tonto? Welcome to the Middle East, né? Quer dizer, a gente tem que fazer alguma escolha, e é exatamente isso. Quando a gente está falando do conflito, a gente tem que ver o conflito entre os israelenses, entre os palestinos israelenses, né? Que a gente está falando de drusos, beduínos, tem muçulmanos, tem cristãos, e entre, né, eles diversas divisões, entre os palestinos de Gaza, entre os palestinos da Cisjordânia. Então, assim, para a gente elencar um termo,
né? Eu acho que ele dá conta, obviamente, quando a gente vai afunilando, tentando trazer complexidade. Inclusive, Luciana, quando a gente fala da complexidade, você falou da Nakba, né, de 700 mil, cerca de 700 mil palestinos, esse é um drama, não há dúvida de que isso é um drama, né, porque tem palestinos refugiados dentro da Cisjordânia e de Gaza, tem palestinos refugiados nos países fronteiriços, tem palestinos refugiados no mundo todo, inclusive, né, como você bem sabe, no Brasil, existe uma agência especial da ONU só para esses refugiados, que é a UNRWA, né? Você tem o Acnur para todo o resto, e esse e muito, né? Quer dizer, a não solução de problemas desses refugiados por vezes, é interesse deles, porque não querem abrir mão, né, da chave de casa e de voltar, e por vezes dos próprios países que usam, né? O conflito Israel-Palestina é usado por governos para desviar a atenção. Mas, ao mesmo tempo, Luciana, quando a gente fala de refugiados do conflito, a gente tem que lembrar, e eu acho que esse tema o Diogo já deve estar dominando mais, que cerca de 700 mil a 1 milhão de judeus que viviam nos países árabes e muçulmanos durante muito tempo, a gente começou nessa conversa, também foram expulsos. A gente conversou aqui no começo sobre o Egito, né? Eu até falei para o Diogo que, ao que me consta, os refugiados do Egito que vieram para o Brasil eram judeus que foram expulsos depois da Guerra de 56. Né? Um dos últimos lugares em que tiveram uma presença judaica foi o Líbano, um documentário lindíssimo sobre isso, porque eles foram sendo expulsos, né? E comunidades inteiras foram transplantadas, como a comunidade do Iraque, a comunidade do Marrocos, em grande medida. Então, quando a gente está falando da complexidade, da gente tentar entender, fugir desses maniqueísmos e as dores, né? Muitos dos eleitores do Bibi Netanyahu são judeus mizrahim, né? São judeus orientais e que têm esse rancor muito grande, né? O Amos Oz tem umas falas nisso. Então, eu queria trazer aí para essa complexidade que você colocou. Um segundo tópico que eu acho muito importante, também é tópico nosso do GEPOM, a questão dos curdos piorou também, Luciana. Todo mundo fala dos palestinos e não fala dos curdos. Então, né, tem que tomar um pouco de cuidado, né, contra são muitos conflitos, né, mas os curdos, como é que você vai falar? É muçulmano contra muçulmano, é sunita contra sunita, né, é tão complexo, como é que você traduz para um grande público? A gente tenta, né, Nath? A gente fez algumas edições do curso sobre os curdos, mas eu queria trazer isso. E, por fim, desculpa aqui os comentários, mas aqui, né, é tão instigante essa oportunidade, é uma conversa, Eduardo Said é sensacional, né? A Muna dá uma aula sobre Eduardo Said no curso Escritores do Oriente Médio, né? Nós somos fãs incondicionais. Eu sempre acho que o Orientalismo, que é o livro que os brasileiros leem, é o mais fraco dele. Eu acho que Cultura e Imperialismo e Out of Place, né? A autobiografia dele, enfim, uma figura incrível, humanista. Mas eu acho muito importante também, quando a gente fala do conflito Israel-Palestina para um público brasileiro, né? E com um alto grau de sofisticação, ir além do Edward Said. Você pode falar do sobrinho dele, o Sama Makdisi, que está aí levando adiante um pouco, que tem um ativismo, professor da Universidade de Texas, né? Tem um ativismo com a questão palestina. Um parêntese, o Said é primo do Najad Khoury, cofundador do GEPOM com a gente, tá, gente? A gente adora contar isso. Mas, enfim, você tem o próprio Rashid Khalidi, que foi orientador do Guga Chakra, né, que tem um dos capítulos que eu mais uso no curso Israel-Palestina, que ele pergunta por que nasce Israel e não nasce os palestinos. Ele vai mostrar que os judeus se preparam para o Estado, os palestinos não. Então, o Rashid Khalidi está aí, o Assad Ghanem, que a gente sempre cita no curso Israel-Palestina, o Jonathan Graybetz, o Khalil Shikak. O que eu acho interessante, né, quer dizer... Sim, né, o Said é uma ponta, mas tem toda uma sofisticação intelectual que mostra, né, essas complexidades. É muito cinza, é difícil a gente trazer esse conflito, mas é mais cinza do que esse preto e branco. Então, eu queria pedir, Luciana, que você falasse um pouquinho da sua experiência na Palestina e se você foi também ver os palestinos israelenses, né, os palestinos, não é só Haifa, eu morei em Haifa. Haifa é uma cidade que tem uma larga presença de cristãos árabes, né, de cristãos palestinos. Mas você tem agora a região de conflito, a gente teve Yafo, você tem Akko, que tem uma larga presença, você tem Lod, Ramle, são vários outros casos para além do que citou a Hanara. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente essa sua experiência em loco com os palestinos lá e dentro de Israel, se você também teve, se você também conversou de repente, com judeus árabes, também. Então, eu queria passar primeiro para o Diogo, depois para a Luciana, e eu trago as perguntas. Obrigada. Obrigado, Monique. Só um adendo, eu acho que a gente falou bastante do conflito, né? Eu acho que
eu não quis ser tão categórico, eu acho que eu estava falando principalmente quando a gente fala, por exemplo, conflito em Gaza, né, ou conflito na Mesquita de Al-Aqsa. Eu acho que nesses casos a gente não deveria usar, né? Eu acho que quando entra em questões mais pontuais, como conflito de narrativas, né, como a Luciana falava, ou conflito interno, né? Acho que não tem nada contra a palavra em si, né? Eu só acho que descrever o que aconteceu em Gaza como um conflito, eu acho equivocado. Era mais nisso, né? Era uma crítica mais pontual, né? Acho que acabei não me explicando bem. E eu queria adicionar uma pessoa à sua lista de jornalistas, que é o Samir Adguirni, Maravilhoso, maravilhoso. que foi correspondente, no mesmo período que eu era correspondente em Jerusalém, ele era correspondente em Teherã. Então, imagine você um momento de jornalismo em que a Folha podia ter um correspondente em cada quase lado da fronteira, né? Hoje a Folha mal tem correspondentes, a Folha tem um correspondente nos Estados Unidos, um em Buenos Aires e um em Bruxelas, né? Esse era o momento que, enfim, é um outro problema, né? Era o momento em que as pessoas tinham dinheiro para investir nesse tipo de cobertura, que não é mais a questão, né? Ninguém mais tem dinheiro, né? Não só a Folha, né? Mas, enfim, o Sami é inclusive marroquino, né? Então, o Sami fala dialeto marroquino fluente, também fazer esse outro adendo, né? Tem um outro jornalista que eu consigo pensar que fala árabe. E concordo com você, acho que tem uma geração nova super interessante, e não só jornalista, né? A minha geração, quando eu fiz letras na USP, né? Com habilitação em árabe, é a geração que acabou formando tradutores também, né? Todos esses tradutores que estão na tábua, né? O Felipe, a Gemima, né? Esse pessoal que está embaixo das asas da professora Safa, são pessoas muito jovens, né? Que estão um pouco tomando a batuta, né? Porque até 3, 4 anos atrás, a gente só tinha traduções da Safa, né? De literatura contemporânea, do Mamed de medieval, do Michel Sleiman de poesia e do Atier de filosofia, né? Era esse todo o panorama que a gente tinha, né? E com a editora Tábua, com esses esforços do grupo de tradução da USP, de repente, né, a gente tem um monte de tradutor jovem, um monte de livros saindo, e eu acho que isso também é importante, né? A gente está falando jornalismo, academia, e também tem isso, tem a literatura, né? Tem a tradução, que são pontes super importantes, né, para o público mais geral. E eu acho, sim, eu concordo com você em relação a uma nova geração, essas pessoas que você citou são pessoas excelentes, né? Mas não é suficiente, enfim, a minha mensagem era um pouco essa, né? Eu acho que, e não é para criticar o trabalho de ninguém, né? Mas, assim, a gente ainda não ter chegado ao momento em que a gente tem correspondentes que falam as línguas ou que estudaram a região, né? Porque ainda a gente tem muito paraquedas, né? Muita gente que é largada, né? No meio das coisas. Eu acho que um dos efeitos disso é a gente repetir um pouco a imprensa americana, né? É muito fácil identificar as narrativas da imprensa americana na imprensa brasileira por causa disso, né? E, para encerrar, porque na verdade estou super curioso para ver a Luciana, eu quero dar mais tempo para ela, nessa questão de formação, não são só os correspondentes, né? Porque o Lorival, o Guga, eu, o Sami, né? Nós somos muito poucos, né? O Andrei. Muita parte do trabalho é feito por redatores, né, em São Paulo, né, por pessoas que não têm nenhum conhecimento, né, e, de novo, não estou criticando o trabalho de ninguém, conheço muito bem as condições subhumanas, né, que as pessoas trabalham nas redações, mas no caso de Sheikh Jarrah, por exemplo, a cobertura da Folha, né, eu escrevi bastante sobre isso, né, daqui de Washington, mas os textos que a Folha produziu na redação eram textos que falavam em despejo, né, em disputas imobiliárias, tudo aquilo que eu critiquei aqui foram coisas que saíram na Folha, na verdade, porque o redator que está lá, né, não sabe, né, o editor talvez não saiba, ninguém tem tempo de ler, então tem um problema mais estrutural também. Mas eu estou super curioso para ouvir também os detalhes da pesquisa da Luciana, vou falar só isso. Obrigada, Diogo. Luciana. Então, Monique, obrigada pelas suas considerações. É que, assim, o tempo é tão curto, né? Tinha tanta coisa para falar, mas é claro que quando eu falo em complexidade desse conflito, é claro que eu não posso deixar de citar também o deslocamento dos judeus, né, para Israel, dentro do Oriente Médio, todo esse movimento, toda essa situação dramática também que passou, né, a questão judaica. Por isso que eu quis dizer, né, a gente precisa escolher mais ou menos essa temática, né, e priorizar o assunto, mas envolve isso, envolve os deslocamentos, no plural, o deslocamento de palestinos na Nakba, mas também o deslocamento judaico no Oriente Médio, né, uma questão bastante dramática.
E pelo fato do conflito ter se tornado permanente, essas narrativas elas não são reconhecidas, né? Existem, ao longo da história, e você com certeza deve conhecer, o Diogo também, algumas lideranças judaicas não reconhecem a Palestina Nakba, né? Vários lideranças israelenses já falaram publicamente, não, a Palestina nunca existiu, né? Não havia ninguém aqui. E, em contrapartida, existe uma questão de não reconhecimento por parte de alguns grupos palestinos também, com relação a toda essa complexidade, né, de negacionistas e tudo mais. Eu acho que é essa questão da dramaticidade desse conflito, né? É isso que torna mais dramático, porque a questão não é só geográfica, a questão não é só de humana, de violência, de derramamento de sangue. Eu acho que também existe essa expressão que eu li quando estava pesquisando essa guerra de emoções, né? Eu não te reconheço, não reconhecimento próximo. O conflito ele só vai ter o início do seu fim quando um olhar para o outro e falar, eu te reconheço. Aí a gente pode começar a dizer, não, agora ele vai estar indo para o caminho do fim, né? Infelizmente, é pouco tempo. Eu citei o Eduardo Said, porque o Eduardo Said é o mais lido no Brasil, né? As pessoas, quando falam sobre o conflito, gostam muito de falar do Eduardo Said, porque ele foi muito traduzido. Mas é claro que o Rashid Khalid, o Lila Bulugod, existem inúmeros acadêmicos palestinos que falam sobre a Nakba de uma maneira séria, né? A forma como foi tratada. Agora, sobre a minha experiência, né? Infelizmente não tive tempo, eu fui meio provocada pelo Diogo para falar sobre essas expressões. Eu tenho experiência, assim, com muitos palestinos, né? Na Palestina e na diáspora aqui da América do Sul. Né? E é muito interessante você ver o discurso do lugar onde eles estão, né? Quando a gente entrevista, quando a gente conversa com um palestino na Cisjordânia, ele tem um discurso, né? Em Gaza ele tem outro discurso e aí longe da Palestina é um outro discurso. A minha pesquisa na ocasião foi sobre não sei se todo mundo conhece, existe um grupo aqui no Brasil chama FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina do Brasil, que representa a autoridade palestina. Então, é o mainstream palestino, né? Até então. Então, eles são bastante nacionalistas, são seculares, né? O discurso é nacionalista, eles colocam a religião no setor mais privado, na esfera privada, publicamente eles falam de política, de direito internacional, né? Infelizmente, o que eu estou notando com o passar do tempo, eu não estou na Palestina nesse momento, mas que existe um processo de radicalização. Quanto mais conflito, mais impacto em Gaza, as pessoas vão se tornando mais céticas, né, com relação ao movimento nacional palestino. E esses novos ciclos de violência aconteceram em Sheikh Jarrah muito atualmente, nesses últimos ciclos de violência, a gente notou o quê também? O quanto a autoridade palestina está enfraquecida, né? E isso é muito triste, porque na ocasião que eu estive em loco, e que também... Você esteve aonde, Luciana? Em que lugares? Então, basicamente Ramala, né, a Cisjordânia, mas também dentro de Israel, conheci muito dos palestinos israelenses, muitos palestinos que falam hebraico também, né, que estão bastante assimilados à sociedade israelense. Esses basicamente são bastante nacionalistas, né, tem essa visão mais secular, né, de uma Palestina para todos, né, de uma questão mais ampla e democrática, né. Há um tempo, o movimento nacional palestino estava muito mais fortalecido. Infelizmente, nesse momento, né, e esse novo ciclo de violência acabou comprovando o quanto a autoridade palestina foi enfraquecida, né, e isso é uma das tragédias da Palestina, na minha opinião, né, gostaria de saber a opinião de vocês, né, quando se enfraquece o movimento nacional palestino e se fortalece movimentos extremistas, né. Isso é muito, muito triste, porque uma grande liderança como Yasser Arafat, na ocasião da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, que passa por todas as fases, né, pela luta armada e depois por mudanças pragmáticas, porque o ser humano é assim o conflito também foi sinalizando para isso, né? Ele teve que mudar e mesmo assim ele tinha apoio,
né? E na ocasião de Oslo, como você citou no começo, né, da nossa conversa, muitos palestinos também, não era só israelenses, né? Muitos palestinos tinham esperança de que aquele acordo poderia surtir efeito, né? Então, ainda assim, tem muitos palestinos que têm essa visão mais nacionalista, que apoiam o Al-Fatah, que ainda tem esse apoio pela autoridade palestina, ou então para outros partidos, mas de uma visão mais nacionalista, mais secular, como a Frente Democrática, né, que tem essa visão mais crítica do Al-Fatah, mas mesmo assim tem essa visão mais secular. Mas eu vou colocar isso em debate, eu gostaria de saber o que o público acha. Eu tenho essa perspectiva, assim, me preocupa muito com esse aumento do extremismo na Palestina e do fortalecimento de grupos extremistas, principalmente em Gaza, sabendo, por contatos pessoais, sabendo que muitos palestinos em Gaza também se sentem coagidos por esses grupos extremistas, se sentem perseguidos politicamente por esses grupos extremistas. Então, para mim, é muito problemático quando, agora voltando à imprensa, ver... só o último detalhe, Monique, desculpa. Voltando para a imprensa, você vê, às vezes, pessoas de esquerda defendendo esses movimentos mais extremistas por conta da radicalização do conflito, né? Então, isso me preocupa, né? Essa mudança de paradigma. É isso. Obrigada, Luciana. A gente tem aqui algumas perguntas, e aí eu vou lendo aqui conforme estão chegando, né, pela nossa equipe. Eu não sei se alguém do GEPOM quer também agregar, né? Natália, Muna, Heitor ou Luiz Felipe, se quiserem, aí podem abrir o microfone. Nath, por favor. Sim, eu tenho um comentário, eu queria até trazer um pouco disso, que eu sou pesquisadora convidada e a minha área é mais de mediação cultural na região. Eu fiz pesquisa em campo também sobre os documentaristas israelenses que se manifestavam, né, sobre a questão do conflito. E eu achei interessante falar sobre essa questão da Luciana, desse fortalecimento de base, do diálogo, e até falar de uma colega de vocês, a Rafaela Barcay, que também é de letras, né, e vai fazer cursos com a Monique também. E a tese dela fala muito sobre isso, né, e a minha pesquisa também, sobre esse poder da emoção na política, né, como um fator que realmente influencia fenômenos políticos e como a gente não pode negligenciar isso na hora de pensar na resolução do conflito, né? Às vezes a gente fica muito preso ali no que acontece de violência e tudo mais, mas que a gente precisa fortalecer esses diálogos que já existem e, como o Diogo falou, infelizmente também não é suficiente ainda, mas exatamente porque merece e precisa de um apoio maior. E aí eu vou até abrir uma pergunta talvez para a Monique, que entende mais de política israelense, né, que eu vi muitas pessoas nas redes comemorando o maior número de mulheres na política israelense, e uma coisa que a Rafaela traz, que eu acho muito importante, é a questão da participação da mulher nesse conflito e de novos potenciais, né, que podem trazer uma maior participação da mulher na política. E é uma coisa que eu também achei na minha pesquisa, quando eu pesquisava com eles, né, fatores de motivação, de por que vocês decidiram falar até mesmo contra a própria comunidade para tentar resolver esse conflito, e as mulheres falavam da maternidade, e era uma motivação que eu não encontrava nos homens, né? Nenhum dos homens que eu entrevistei falavam que foi a partir da paternidade que eles pensaram nas novas gerações, que eles pensaram em fazer essa transgressão, né, de ir contra o status quo, de ir contra a narrativa oficial, e as mulheres sim. Então, eu acho interessante a gente pensar nessas novas possibilidades, nesse aumento da mulher na política, e isso como também é uma motivação para que elas abram novos caminhos, eduquem seus filhos de novas formas, né, pensando o conflito de uma forma diferente. Nath, obrigada. Eu vou falar rapidamente, eu quero ler as perguntas do público, mas é interessante, né, esse governo que eu brinco que a cada dia a gente tem que festejar pelo milagre que é, né, um governo que vai do Meretz, né, ao Yamina, né, e que tem, inclusive, um parlamentar islamista que fala hebraico fluente, né, que é o Mansour Abbas, e um ministro agora, né, o Essaoui Fresh. O partido Meretz, o Essaoui Fresh é do Meretz, que é um partido israelense de esquerda, e tem uma parlamentar palestina-israelense também, uma mulher, e temos dos 27 ministérios, tem 9 mulheres, e também com perfis muito variados, né? E mais do que isso, o Diogo ficou citando aqui, ele certamente conhece o Muhammad Al-Kurd,
Uma figura que lança muita luz para ele é a Júlia Baixa, que eu acho que a gente não trouxe aqui, né? Maravilhosa, todos nós somos fãs, né? Da Just Vision. E um documentário da Júlia Baixa, que é o Naila and the Uprising, ela mostra que a primeira intifada começou com mulheres, né? Então está faltando mulher em tudo quanto é canto, né? A Muna, que é a nossa expert. E eu estou otimista nesse sentido. Eu estou otimista a cada dia que passa, tá, gente? Porque o Bibi ainda não saiu da casa, ele vai ter que ser expulso da residência oficial, né? Ontem Israel ofereceu 1.200.000 vacinas da Pfizer, os palestinos recusaram porque está para vencer. Eu estou quase pedindo para vir para cá. Enfim, a gente tem que festejar um pouco a cada dia o que está acontecendo, no sentido de que o objetivo maior foi tirar o Benjamin Netanyahu do poder. Agora, o que eles vão conseguir para além disso? Estão conseguindo coisas interessantes, acho que tem coisas interessantes para conseguir, mas não é a solução do conflito. A narrativa tem sido conflict management, gestão do conflito, e isso é muito ruim, né, Luciana? Porque tem um elefante, eu sempre falo isso, tem um elefante na sala. Mas eu vou aproveitar aí o comentário da Nath, deixa eu só ler um pouco do público e depois a gente pode aprofundar as questões. A Flávia Silva pergunta, ela fala, acho que é para você, Diogo, 60% da população palestina ser jovem, cerca de 24 anos, é decorrente dos conflitos e mortes ocorridos no local que impedem o envelhecimento da população? Não sei te dizer, eu diria que não. É uma pirâmide demográfica, na verdade, bastante comum na região. Acho que tem mais a ver com a taxa de natalidade e mortalidade do que com conflitos. Mas não é uma questão que eu pesquiso, eu estou te respondendo um pouco de intuição. Eu acho que é por aí também, a taxa de... É por aí. A Suzane Svantes, se eu não me engano, a Suzane mora no Egito, né, Suzane? É possível, Diogo, colocar os nomes que ele citou para que possamos seguir nas redes sociais? Desde já agradeço a atenção. Você falou um monte de pessoas para a gente seguir no Twitter, Diogo, então se você puder ir colocando aí no nosso chat, por favor, querido. Vou colocando sim, vou colocando. Suélio Araújo, caro Diogo Bercito, você acredita que a juventude da geração atual da Palestina e de Israel não irão aceitar mais os conflitos entre Palestina e Israel? Você pensa que a juventude atual da Palestina e Israel que querem a paz irão receber o apoio da juventude de outros países? Eu acho sim que a juventude tem aceitado menos, e aí vale para a juventude israelense também, né? Um dos pontos que eu acho que a Monique trouxe, né? Os jovens israelenses, por exemplo, que não servem no exército, né? Ou os jovens israelenses que servem no exército e depois saem e contam para a gente o que acontece no exército, né? Tem essa organização super interessante que chama Breaking the Silence, né? Que são basicamente ex-soldados que narram, né? O horror, né? Enfim, dos checkpoints, o horror das incursões noturnas, né? Há muitas pessoas, na verdade, né? Tanto em Israel quanto na Palestina que estão exaustas, né? Muitas pessoas que estão exaustas desse sistema político também que se alimenta do status quo, né? E queria aproveitar um ponto que a Luciana trouxe, né? A gente tem uma dificuldade de condenar os palestinos também, né? Porque a gente, enfim, eu digo em termos gerais, né? Porque o conflito, né? A situação é tão absurda e tão desigual que a gente acaba esquecendo de fatos como palestinos não têm eleições, né? 16 anos, né? O Mahmoud Abbas, né? Que é o grande secular, né? Uma pessoa em que a gente acredita na Cisjordânia, ele prende jornalistas, né? Ele prende dissidentes, persegue pessoas, né? É um governo corrupto, são pessoas... Se você imaginar que as pessoas que estão negociando a paz são as mesmas desde os anos 90, né? O Saeb Erekat, que acabou de morrer, infelizmente, mas a Hanan Ashrawi, né? São as mesmas pessoas, né? Que a gente tem visto. Então, quando eu falo em juventude também, acho que existe um grupo de pessoas que está um pouco cansada, né? Das pessoas que representam elas, né? Eu penso um pouco nessa linha. Em termos de apoio internacional, não sei te dizer, preciso pensar, não saberia te dizer não. Obrigada, Diogo. Tem uma para a Luciana, peraí que eu estou tentando juntar aqui. Também do Suélio, prezada Suélio Araújo. Prezada professora Luciana, a senhora pensa que é possível substituir a palavra conflito ou conflitos entre Palestina e Israel por qual palavra atualmente? Oi. Tá todo mundo me ouvindo. Então, Suelen, eu não sei... Suélio, desculpa. Na realidade, eu concordo com o Diogo, assim, com relação aos ataques em Gaza, da gente, de repente,
mudar essa expressão, falar em genocídio, né? Os palestinos se incomodam, eu falo isso, Eu se tremo. incomodam bastante. Agora, conflito, de modo geral, de tratar esse tema, eu acho que conflito, eu trato ainda, até hoje, quando eu publico algum artigo sobre Israel e a Palestina, eu falo, eu não mudei ainda essa expressão, eu trato como conflito, ou conflitos no plural. Mas quando eu exemplifiquei a palavra conflito, eu quis, na verdade, dizer, pontuar e reafirmar essa questão da complexidade, né, de ambas as sociedades, em Israel e na Palestina. Né? Existem conflitos de dentro, como o Diogo acabou pontuando, com relação à autoridade palestina, por exemplo. Existe um ceticismo dentro da sociedade palestina contra a autoridade nacional palestina por inúmeros fatores. Corrupção, né, essa falta, autoritarismo, ostentação. Muitos palestinos, durante o meu trabalho de campo, reclamavam muito da autoridade palestina. Por exemplo, quando eu digo que existe uma expansão de grupos extremistas, né, dentro da sociedade palestina, por exemplo, um fortalecimento do Hamas, né, dizendo assim, dentro da sociedade palestina, muitos acreditam, muitos me explicavam, né, que esse fortalecimento se deve também ao fato de que algumas lideranças dos Hamas, por eles viverem em campos de refugiados, por estarem próximo de alguns palestinos lá em Gaza, vivendo lado a lado, isso propicia mais assim uma convivência, né, uma empatia nesse sentido. Enquanto algumas lideranças da autoridade palestina só andam com carro blindado, estão com mansões, acabam ostentando, ficam muito longe da população. Então existem muitos escândalos de corrupção também que acabam tornando a população palestina muito mais cética, né? E eu acabo dividindo assim, existem, mesmo dentro do Hamas, não existe uma homogeneidade, né? Existem muitos grupos, né, de dentro do Hamas também que são bastante diferentes entre si. Então, existe um grupo que está no Catar, inclusive, que não está na faixa de Gaza, né, que são as lideranças, e existe um grupo que é um pouco mais radical, que permanece em Gaza junto com a Jihad Islâmica e outros grupos também de uma coalizão. Né? Eu queria ressaltar, dando um exemplo sobre a expressão conflito, né, para ressaltar essa complexidade do que acontece em Israel e na Palestina. Eu não sei, eu volto essa pergunta para vocês, eu não sei qual expressão usar. Eu ainda uso nas minhas publicações, quando eu vou escrever, a palavra conflito. Né? Eu ainda uso, eu não deixei de usar. Obrigada, Luciana. A Eliane pergunta, a Eliane Zlatkin, eu acho que talvez o Diogo, né? Por que a dificuldade de dar a cidadania aos refugiados da Jordânia pelos países árabes, da região? Por que a dificuldade da Jordânia, cuja maioria da população é palestina, promover um grande massacre desses refugiados ao invés de lhes dar cidadania? Como falar um pouco da Jordânia e dos palestinos, e quando você fala do Monte do Templo, você tem que falar da Jordânia. Aproveita um pouco para explicar isso, Diogo, que eu acho que as pessoas talvez não dominem, por favor. É uma questão interessante, a questão da Jordânia, principalmente, né? Tem uma colega minha aqui no doutorado que faz a dissertação dela sobre o Setembro Negro, né? Justamente sobre esse momento, acho que é isso que você se refere, talvez, né? Esse momento que a Jordânia massacra palestinos, enfim, esse momento, na verdade, de cisão, né? Entre uma identidade palestina e uma identidade jordaniana, né? Porque essas identidades que a gente toma como estanques, né? Na verdade, elas são recentes, né? Essa é uma coisa, né? Quanto o que eu acho que talvez seja a questão principal, porque países da região não concedem cidadania, né? Na verdade, a grande questão, né, do conflito, né? E o quanto que governos regionais utilizaram a questão palestina para se legitimizar. Eu acho que o caso da Síria é um caso clássico, né? Um dos 3 pilares do partido Ba'ath, né, que é o partido governista na Síria, um dos 3 pilares é justamente a defesa dos palestinos, né, a reconquista de Jerusalém, né, que são instrumentos retóricos que esses governos usam para se legitimizar, para, como se diz, para acalmar suas próprias populações, e ao mesmo tempo não fazem nada, né? Porque não tem como, na verdade, né? A Jordânia tem uma enorme população refugiada, o Líbano também, né? Refugiados palestinos no Líbano não podem nem trabalhar, né?
são pessoas que não têm acesso nem a serviços básicos, né? São países que não têm nem estrutura, né? Então, se empurra um pouco a resolução disso para a resolução do conflito árabe-israelense em geral, né? Para que, enfim, para que os refugiados possam voltar à Palestina, e nenhum governo faz nada, né? Não sei se eu respondo sua pergunta, mas, em resumo, se tornou um instrumento político, né? Uma coisa que ninguém quer fazer e todo mundo usa para o próprio benefício, né? Um pouco minha resposta cínica, pelo menos. Não sei se alguém quer discordar de mim. Não, por aí mesmo. E, Diogo, saiu uma série de matérias no Washington Post esses dias de um projeto de regime change na Jordânia, inclusive com Bibi Netanyahu envolvido. Então, a coisa é muito, muito complexa, para além da questão da cidadania, especificamente da Jordânia. Depois eu acho o link e compartilho com vocês. Obrigada, Diogo. 2 perguntas para você sobre Hamas, Diogo. Você considera uma do Suélio, que também já fez perguntas, e a outra do Jairo Klepati. Você considera o Hamas, ao longo de toda a sua existência e história, um grupo terrorista? Se não considerar o Hamas como um grupo terrorista, como você pensa que o Hamas pode ser denominado, Diogo? E é legal que as discussões sobre como usar, né, os conceitos, os termos, estão colocado. E o Jairo pergunta o que você diria sobre o Hamas atacar Israel com mais de 1.000 mísseis? Tá. Considero o Hamas terrorista? Sim. Ou uma estratégia que eu aprendi com o Daniel Dweck, do Instituto Israel Brasil, que a gente teve essa mesma conversa, né? Como responder essa pergunta. Ele falou: a minha estratégia é dizer que eu considero que as atividades do Hamas são atividades terroristas, né? Acho que seja a resposta mais diplomática, né? Sim, obviamente, o Hamas realiza atentados contra populações civis, mata pessoas, e o Hamas mata pessoas dentro de Gaza, né? Eu acho que a Luciana estava falando sobre isso, né? O Hamas executa, né, crianças, gays, né, mulheres, né? Eu estive em Gaza várias vezes e eu escrevi há muito tempo, eu não conseguiria nem achar o link, mas a história de uma mulher cristã que estava planejando pegar um barco, né, desses barquinhos que vão pelo Mediterrâneo e fugir dali, quer dizer, ali ia cruzar pelos túneis para o Egito, depois de Alexandria pegar um barco, tentar ir para a Europa, porque ela já não aguentava mais morar em Gaza, né? Porque ela não usava o véu, ela era ofendida nas ruas, existiam ameaças de vida para ela, né? Então, sim, certamente uma organização com atividades terroristas, uma organização radical, com uma visão super minoritária, super radical do Islã, não tenho nenhuma simpatia pelo Hamas. A dificuldade da resposta, eu acho que vem do fato de que o Hamas também é um movimento de resistência, né? Que eu acho que seria alternativa, né? No sentido de que o Hamas, aliás, é o que significa Hamas, né? Na sigla em árabe, de trás para frente, né? Mas é um movimento que surge como uma resposta às atividades de Israel, né? Como o Hezbollah, né? Não é um movimento que tem a mesma gênese do Estado Islâmico, né? Ou a mesma gênese da Al-Qaeda, né? Eu queria dizer isso só, né? Eu acho que a gente não consegue colocar tudo no mesmo balaio, né? E tinha uma outra pergunta o que eu acho dos foguetes. Condeno sem pestanejar, obviamente, né? Esses mais de 1.000 foguetes disparados para vitimar civis em Israel. Não tem nenhuma maneira de a gente apoiar, né? A gente pode contextualizar, a gente pode entender o que leva uma pessoa a chegar a um estágio da vida dela que ela não vê valor até na própria vida. A gente pode discutir tudo isso, mas o assassinato de civis não apoio de maneira nenhuma. Obrigada, Diogo. E no final das contas, né, como você ressaltou, os palestinos estavam sem eleições, era para ter eleições e o Mahmoud Abbas, né, cancelou, e de certa forma, porque temia que o Hamas também vencesse, né, nos territórios da Cisjordânia, além de já ter o domínio de Gaza, de certa forma, com todas as críticas que a gente tem que fazer na leitura geopolítica da região, para os palestinos da Cisjordânia, de certa forma, o Hamas foi o vencedor pelos mísseis que jogou contra Israel. Logo depois que teve o cessar-fogo, na oração de Dilma, sexta-feira, na Al-Aqsa, o mufti de Jerusalém foi atacado, porque ele é ligado à Autoridade Nacional Palestina e palestinos dali entenderam que, olha, você tem que se afastar, porque... Então, assim, é complexo, eu acho isso muito importante que você falou, quer dizer, a gente denominar, porque o Hamas, a gente fala em hebraico gam vegam, também, né? É uma derivação da Irmandade Muçulmana, que tem um papel muito importante em levar serviços, educação, saúde, onde não chegava, né? Tem uma narrativa de resistência muito importante, mas usa táticas terroristas nos estudos de terrorismo, né? É um dos grupos estudados, né? E nesse conflito recente, quer dizer, você fazer ato randômico contra a população civil, isso é entendido como
como terrorismo, sim, né? Mas a gente tem que entender a complexidade da região e por que o Hamas dura, resiste. Obrigada, Diogo. Tem uma série de perguntas da Natália de Souza, que acho que é para vocês dois. Qual a diferença, a principal diferença, se existir, entre a maneira de noticiar os conflitos entre Israel e Palestina realizado pelas mídias sociais em relação aos jornais impressos? É interessante isso, né? Deixa eu falar uma segunda, aí vocês vão respondendo, de repente, a Luciana primeiro, para ter mais tempo, né? Pode-se entender que as dificuldades em diminuir ou cessar conflitos entre esses países possuem influência política? E qual país se beneficiaria dos conflitos citados? Luciana, por favor. Está sem som. Oi, desculpa. Quais países seriam beneficiados com a permanência do conflito? Provavelmente da região, né? O Diogo já trouxe um pouco isso, né? Quer dizer, do uso político, né? Acho que é um pouco por aí. E tem países que desviam a atenção, né, das suas questões internas, usando o conflito israelo-palestino, usando essa bandeira. Isso mudou um pouco com as normalizações recentes, né? Mas, enfim, o que você acha? Olha, tendo em vista agora esse último conflito, para ser breve, para abreviar, e tendo em vista essa grande ataque, né? Muitos israelenses se surpreenderam com os últimos ataques dos mísseis, né? Pelo alcance desses mísseis em algumas cidades importantes em Israel, que até então não eram atingidas, ficavam sempre na fronteira, né? E é um número muito mínimo de vítimas que se fazia, né? E dessa vez atingiu proximidades de Tel Aviv, Jerusalém. Isso teve o apoio do Irã, né? Isso eu estou falando, mas isso é falado, né? Isso foi publicado, né? Então, de repente, o Irã, esse ciclo, né? Irã, Líbano com Hezbollah e a Síria podem se beneficiar nesse sentido, né? Pela questão da disputa hegemônica no Oriente Médio, entre a Arábia Saudita, Irã, né? Há um tempo atrás estava tendo a guerra civil na Síria também, né? Que muitos outros países acabam sendo beneficiados. Eu acho que esse apoio iraniano, né, com relação a Hamas, acaba sendo, eu não sei se eu respondi a pergunta dela, um dos países, um dos centros de poder que acabam sendo beneficiados com o fortalecimento do Hamas, né, nesse conflito. E alguns professores, eu não sei se vocês conhecem, o professor Michel German, ele tem um canal no YouTube, é muito interessante, e certa vez eu estava ouvindo, ele disse assim, a forma com que Netanyahu conduzia a política israelense beneficiou muito Hamas. Ele se negava, em muitas ocasiões, ele se negou a dialogar com a autoridade palestina de uma maneira proposital para se beneficiar o Hamas. Então, por isso que eu tenho essa visão mais positiva e otimista, né, com relação a essa nova coalizão, essa frente ampla em Israel, porque estava havendo um benefício, né, de grupos extremistas para esse conflito, de tentar fortalecer esses grupos mais extremistas e toda a violência do conflito. Então, por um lado, o Irã, Netanyahu, de repente, essa frente ampla pode ser um indício agora de novos diálogos com a autoridade palestina, né? Acho que muitos acreditam nisso. Então... Obrigada, Luciana. Diogo, desculpa, tem um telefone que nunca toca aqui. Diogo, você pode, então, falar um pouco da questão primeira entre mídias sociais e imprensa, por favor? Sim, é interessantíssimo. Eu sou um grande entusiasta do Twitter, em especial. As outras redes eu acabei abandonando, Instagram, enfim, Facebook, mas eu acho que o Twitter tem um poder muito forte de potencializar essas vozes, né? Essas pessoas, eu coloquei alguns links no chat, né? Pessoas com que a gente não teria acesso, pessoas que a gente não ouviria, né? E que foram vozes fundamentais, né? Eu acho que isso é super positivo. A única ressalva que eu faria é que o Twitter ele não tem a curadoria que um jornal tem, né? A hierarquia das notícias que um jornal tem, que é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Obviamente, mas é boa no sentido de que o jornal já está te dizendo a importância das coisas, né? O jornal já está te dizendo quais fontes são confiáveis, que notícias têm importância, quais não têm, né? Esse é um trabalho difícil de você fazer sozinho, né? Qualquer pessoa, não sendo jornalista ou não, né? Eu acho que a gente tem que abordar as redes sociais como uma fonte
de informação, assim, informação bruta, né? Eu acho que o jornal não perde o papel dele de análise, né? De hierarquização de fatos. Eu acho que eu só diria isso, né? Para vocês continuarem se informando pelas mídias sociais, tentem seguir pessoas que moram nos locais, né? Pessoas que têm visões, né, de dentro, mas não deixem de ler o jornal. Não estou falando isso porque me beneficia, mas não deixem realmente. O jornal faz um trabalho muito importante. Não precisa ser a Folha, não precisa ser um jornal brasileiro, mas eu acho que ainda é importante a gente ter acesso a esse conteúdo. E não só jornais, como plataformas da própria região, né, Diogo? Eu acho muito importante, né? Quer dizer, eu no Twitter eu nem interajo tanto, eu sou mais uma espectadora, porque, por exemplo, a Turquia, que é outro país que eu estudo, tem 90% da mídia ou mais na mão do governo, não dá para acompanhar a mídia turca. Então, é no Twitter que eu consigo alguma informação razoável. Eu vou escrever aqui, eu acho que, né, o Al Monitor, por exemplo, o The Pulse of Middle East é uma plataforma que congrega jornalistas da região como um todo, e aí já fica a dica, siga os jornalistas que escrevem na Al Monitor no Twitter, porque às vezes tem coisa quente, né? Então é bem interessante isso que você falou, porque também, né, quer dizer, você tem que ter uma curadoria, e mais do que tudo, quer dizer, a imprensa é importante, agora acho que a imprensa está se reinventando, então a de Adalia também é muito boa, né? A de Adalia é tipo uma New Yorker, né? Eu gosto muito que eles têm uma pegada cultural, né? Muito obrigada, Diogo. Olha só, tem uma pergunta da Cristina Peçanha. Ela queria que vocês falassem, vocês dois, aí acho que a gente já pode ir caminhando para o final falando sobre isso, falassem dessa nova coalizão que assumiu em Israel e o que mais vocês acham, né? Já foi falado um pouquinho, que pode mudar. Acho que a Luciana primeiro. Então, eu começo. Então, quando eu digo que eu estou mais otimista com essa coalizão, obviamente, né, que eu li bastante a respeito, vi toda a pluralidade da coalizão, então isso me fez me sentir otimista, né, de conversar com as pessoas que estão em loco, que estão, de israelenses que estão acompanhando de perto, né, toda essa mudança de governo em Israel, né, desde a saída do Netanyahu. O que me faz sentir, apesar de que o Naftali Bennett é uma figura que assusta, né? À primeira vista, os palestinos, né, ficam com o pé atrás por conta do discurso, né, todo o histórico, né, dele não gostar da solução de dois estados, ser contra a solução de dois estados, ser um entusiasta dos assentamentos nos territórios palestinos e toda aquela visão. Mas para todos que estão assistindo aqui, o partido dele, a meu ver, é um partido muito pequeno, que está um número muito reduzido nessa coalizão. A frente é muito ampla, tem feministas, tem partidos de esquerda, né, como a Monique citou aqui, dois grandes partidos de esquerda, tem partidos de direita e tem um partido árabe islâmico, né? Então, acredito que a saída agora para o diálogo, né, de repente uma amenização desse conflito, vai ser, não tem saída fora da política, né? Vai haver a política, mas a política de alto nível. Porque o próprio Naftali Bennett, apesar de ser um ultranacionalista, ele teve que fazer concessões para formar essa frente ampla. Então, a gente tem que pensar nesse sentido, né? À primeira vista assusta, sim, o discurso dele é um discurso muito problemático, principalmente para os palestinos não gostam dele, né, e tem toda a razão, mas ele teve que fazer as suas concessões para aderir a toda essa frente ampla, né, junto com feministas, com grupos de esquerda, com socialistas, com grupos árabes, islâmicos, né, palestinos. Então, a gente tem que ser otimista, sim. Eu acho que não tem saída fora da política, e da democracia também. Então, vai haver mudanças, eu acredito que possa haver mudanças e mudar também nesse direcionamento para um maior diálogo com a autoridade palestina, apesar também de ser uma autoridade bastante problemática, sobretudo com tudo que já foi pontuado por aqui. Obrigada, Luciana. Diogo? Eu concordo. Acho que, como a Luciana disse, há pessoas que assustam, né? O Naftali Bennett, o Avigdor Lieberman também, que é uma pessoa que já disse barbaridades, né, sobre palestinos. Dito isso, enfim, estou um pouco repetindo, né? Mas a diversidade, né? E o fato de que é uma colisão de pessoas que querem que a colisão funcione, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Porque muito foi dito de que essa coalizão pode ser rompida muito rapidamente, ela é muito frágil, né? Mas são todas as pessoas que estão ali, elas dependem que a coalizão funcione, né? O Naftali Bennett
sabe que se essa colisão cair daqui a uma semana, a carreira política dele acabou, né? Porque ele rompeu com os movimentos de direita, né? Rompeu com o Netanyahu, ele chegou com 6 assentos, né? Ele fez essa aposta porque ele acha que a aposta vai dar certo, né? Mesma coisa para o Yair Lapid, né? Do Yesh Atid, né? Mesma coisa para o Meretz, que não esteve no governo por 20 anos, né? Para o Ra'am, né? Esse partido islâmico, né? Então, todas essas pessoas têm muito interesse que esse governo dê certo, que ele perdure, né? Que ele continue por 4 anos, que o Netanyahu não volte, né? Porque são pessoas que criaram, enfim, o Lieberman, mesma coisa, né? Pessoas que romperam com o Netanyahu. Então, isso me dá um pouco de segurança. Posso estar errado, posso ser contrariado amanhã com a queda do governo, mas me dá a impressão de que esse governo tem um pouco mais chance de continuar, um pouco mais de chance que os governos anteriores tiveram, digamos assim, né? E a gente já viu uma série de decisões super importantes, né? O Ministério da Saúde, né? Que é liderado, se eu não me engano, por um homem, inclusive, abertamente homossexual. Né? Nissan Horowitz. Uma das primeiras decisões dele foi permitir que homens gays doem sangue, né? O Ministério da Defesa, se eu não me engano, decidiu reinvestigar, né, o acidente no Monte Meron, né, quando morreram os ultra-ortodoxos, que foi uma investigação que Netanyahu não quis fazer para não melindrar o apoio dos ultra-ortodoxos. Enfim, a gente tem visto uma série de decisões pequenas que me parecem muito positivas. Vai mudar a situação? Certamente não, né? Não vai resolver a questão dos assentamentos, o retorno dos refugiados, a resolução da situação de Jerusalém, que são os grandes pilares do conflito? Não, mas eu acho que é um bom começo, vou deixar aí. Obrigada, Diogo. Mas é interessante pensar também que o que eu acho que foi novidade nessa última rodada do conflito foi a questão dos palestinos israelenses. E eu estou usando esse termo, até conversei com o Guga Chakra no Twitter, porque eles se denominam palestinos israelenses, porque você tem os beduínos no sul, aliás, uma causa, inclusive um dos integrantes do RAM, no dia do juramento, não jurou o novo governo, foi 60 a 59, porque ele é beduíno do sul, e Israel estava demolindo a casa dos beduínos. Então, enfim, mas você tem o que ficou claro agora, essa questão interna dos palestinos israelenses, né? Então, os beduínos, os drusos, esses palestinos o próprio Essaou Ifraj, que é ali da região de Kfar Qassem, e a questão deles é desenvolvimento, o fim da criminalidade nas cidades árabes, que é muito alto, a questão da destruição das casas dos beduínos. Então, eu acho muito interessante, quando a gente está olhando para esse governo, por um lado, a questão macro israelo-palestina, né, do elefante na sala, talvez demore, né, porque é muito complicado esse Frankenstein lidar com isso, mas, por outro lado, as questões prementes, é por isso que o RAM está participando, né, 2 palestinos israelenses que têm um papel crescente, eu sempre friso isso, entre 20% e 30% dos profissionais de saúde que foram os heróis da corona, contra a corona, Israel é um exemplo para o mundo, são palestinos, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, cientistas, né? Então, assim, é complexo e todo mundo tem que estar tonto, porque é tonto, é complexo, é isso que a gente traz no GEPOM, e vocês trouxeram isso na fala de vocês, né? Jogando aí várias reflexões interessantes. O nosso tempo é curto, né? Vieram outras tantas perguntas que eu sinto que a gente não vai ter tempo para conversar, mas continuamos, né, em outras plataformas, Diogo e Luciana, né, participando de outras iniciativas com a gente. O que eu acho interessante para a gente falar hoje do novo governo israelense, e aí eu estou falando eu, Monique, não sei se Muna, que também é cofundadora do GEPOM, Heitor, Nath, discordam de mim, mas o que eu acho interessante é daqui do Brasil acompanhar o que os israelenses estavam falando. Eu estava escutando hoje o INET, né, da Idiota Aronot, é um silêncio, é um pouco o que aconteceu quando o Trump caiu nos Estados Unidos e veio o Biden, é uma delícia, tem um silêncio, não tem uma crise todo dia. Tem crise, tem elefante na sala, tem muita questão para resolver. Esses dias foram, já no governo do Naftali Bennett, foram pipas incendiárias, né, que é um problema perto de Gaza, a Israel reagiu bombardeando Gaza, ainda está lá o elefante, né, esse elefante na sala, mas um certo silêncio, né? E aí eu discordo um pouco de vocês, o Naftali Bennett ele assusta, né? Ele foi líder do CEO lá dos colonos, ele foi da Sayeret Matkal, né, das forças especiais israelenses, e deixou vazar que ele matou árabes, sim, né? O Bibi também deve ter feito isso, porque também é da mesma Sayeret Matkal, né, das forças especiais israelenses, mas ele está sendo nós temos adultos, de certa forma, no recinto, né? Não só o Naftali Bennett, com todas as críticas que eu tenho a ele, mas, sobretudo, o Yair Lapid. E a gente tem que frisar que são 2 milionários, tá? Isso é importante, né? O Naftali Bennett fez 2 exits. Em Israel, quando você quer falar com uma pessoa bem-sucedida, é que ela cria uma startup e vende por bilhões,
né? Porque é o Startup Nation. E o Naftali Bennett, ele fez 2 exits. Ele foi um startupeiro, né? E é um cara enfim, que vai se reinventando. Saiu um perfil maravilhoso do Anshel Pfeiffer no Haaretz em relação a ele. E o Yair Lapid também, um cara que é milionário, vem de família, né, intelectual de Tel Aviv, né, inclusive rolou no Twitter um dia, esses dias, um programa antigo que ele entrevistou o Bibi Netanyahu, que ele falou, deixa eu te guiar para a saída, e aí todo mundo está usando isso, né, porque foi isso, quer dizer, o Yair Lapid, e todo mundo falava, um cara de Tel Aviv, sabe, tipo, ele não vai dar certo, né, e ele está dando certo. Né, costurar isso tudo, né, Luciana? Isso é um grande exemplo para o mundo e para o Brasil, minha gente. É difícil para burro, mas, né, com todas as questões, a gente tem que criticar muitas coisas para Israel, né? Então tem gay, tem mulher, tem islamista, tem árabe secular, né, que é o Sawi Frej, tem de tudo. Né? Então, olhemos com atenção e olhemos, né, para o Oriente Médio, em específico para o conflito Israel-Palestina, com um olhar brasileiro. Né? Eu acho isso interessante, e aí, né, juntamos aqui esforços, Diogo agora e Luciana também se juntando a gente, né, do GEPOM, no sentido de que o conflito, o ódio, a gente tem que reconhecer está lá, né? Mas como é que a gente faz para ir além? Né? Em que medida, né, se é que as diásporas podem fazer alguma coisa, os acadêmicos, tanto para lá quanto para cá. Então, eu queria muito, muito agradecer, né, a participação de vocês, Diogo, direto aí de Washington, fazendo o seu doutorado. É uma delícia seguir você no Twitter. Luciana aí, né, se chegando a gente, já muito amiga do Andrew, né, acho que do Heitor também. Eu queria passar as considerações finais aí para vocês, para a gente, de fato, encerrar, e o Luiz Felipe vai falar um pouquinho dos nossos cursos também futuros. Por favor, Diogo. Acho que só agradecer mesmo, Monique. Enfim, sou um grande fã do GEPOM, dizer de novo, um grande entusiasta seu, da Muna, do Heitor, de todo mundo. E obrigado pelo convite. Espero transmitir um pouco o que eu penso. Se alguém tiver dúvidas, quiser me mandar mensagem no Twitter, me mandar e-mail, eu adoro esse tipo de bate-papo. Como eu disse, adoro o Twitter, estou sempre lá, se quiserem me seguir também. Eu faço um esforço para retweetar as vozes da região, né, tanto em hebraico, em árabe, em inglês, de um lado ou de outro. Eu gosto muito de fazer isso. Então, se vocês me seguirem, talvez vocês tenham acesso também indiretamente a essas pessoas. Encerrar com isso. Obrigado a todo mundo. Shukran, toda. Luciana, por favor. Eu gostaria de agradecer demais também essa oportunidade, né? Todos os meus amigos do GEPOM, eu estou à disposição. Se alguém quiser mandar um e-mail, depois passar meus contatos, eu tenho muito material a respeito desse assunto. O tempo é curto, eu tinha muita informação para passar para vocês, mas falar sobre esses conflitos, isso exige muitas outras conversas, né? É um tema muito amplo, e eu estou à disposição de todos. Muito, muito obrigada. Obrigada, Luciana. Luiz Felipe, por favor. Bom, a gente vai só mostrar aqui as nossas próximas atividades, vocês vão perceber que algumas delas dialogam com os temas da aula de hoje. A primeira delas, portanto, é um curso que começa agora, né, no dia 22, Imagens do Oriente, ministrado pela Monique, que vocês já conheceram, se não conheciam hoje, e a Muna Omran. Depois disso, uma live que é apoiada pelo GEPOM, dessa banda muito interessante que mistura música brasileira com música médio oriental, o Chachado Novo, no dia 25 de junho. Agora sim, iniciando a programação de cursos de julho, o primeiro deles é Recortes Armênios, com o professor Heitor Loureiro, também do GEPOM, começa no dia 5, vocês podem perceber e vão receber também todas essas comunicações no e-mail. Depois disso, o curso Islã Político, com o professor convidado Paulo Gabriel Ilu da Rocha Pinto e mediação da Muna. O curso começa no dia 7. Na sequência, o curso A Questão dos Refugiados e o Direito Internacional, ministrado pelo professor Andrew Trauman e pela Luciana, que vocês também, se não conheciam, conheceram hoje. O curso começa no dia 8 de julho. Na sequência, História do Império Otomano, um dos nossos cursos mais tradicionais, ministrado pela Monique. O curso começa no dia 10. Também vocês vão estar recebendo essas comunicações por e-mail. O curso Cidades Árabes 1, né, o primeiro de uma série que nós pretendemos realizar, ministrado pela Muna, que começa no dia 19, desculpa. E, por fim, Recortes Israelenses, ministrado pela Monique. O curso começa no dia 20 de julho. Então, portanto, para inscrições, informações e afins,
O contato é o e-mail contato@gepom.com.br e vocês vão estar recebendo também tudo isso na nossa newsletter. Mas em caso de alguma dúvida mais específica, é só entrar em contato com a gente. Obrigada, Luiz Felipe. Tem que tirar só os top share. Gente, ele também é um belo divulgador. Ramona quer falar, por favor, Ramona. É só para lembrar também que todos os nossos cursos estão na plataforma do Simpla. Então, vocês têm 2 caminhos para conhecer mais. É o contato@gepom.com.br, que o Felipe botou, e o Simpla também está com todos os cursos já oferecidos lá. E as nossas redes sociais. Obrigada. Obrigada, Muna. Obrigada a todos. Diogo, um beijaço para ir para os Estados Unidos. Espero que a gente logo esteja vacinado, que nem todo mundo vacinado. Aqui no Japão está quase todo mundo. Eu vacino na quarta, falta só a Nath. Luciana também. Gente, todo mundo da plateia, amigos, alunos, gente nova. Foi um prazer ter vocês aqui. Realmente, a gente, né, é uma conversa longa, constante, que a gente está tentando trazer para o GEPOL e todos nós participando, né, também de outras atividades, com o Instituto Brasil e Israel. Eu vou estar com o pessoal do Fórum Inteligência, da PUC-Rio. Acompanhem o GEPOL e nós também nas nossas redes sociais, no nosso site, leiam nossa revista. Quem for acadêmico, por favor, também pode mandar a proposta de artigos. A gente está querendo fazer, né, Diogo, participar um pouco desse movimento aí amplo de ter uma opinião pública informada sobre o Oriente Médio, que a gente ri, mas é verdade, nessa região que está sendo um oásis que a gente se abriga um pouco dessa complexidade, dessa confusão, desse barulho que a gente tem na política brasileira e global. Gente, muito, muito obrigada. Shukran, Todarabá, Ilaliká, Leitraot. Fiquem bem. Beijo.